Você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. Falta semanas para o retorno glorioso de A Casa do Dragão e aqui a gente tá revendo toda a primeira temporada junto. Tá rolando vídeo semanal no canal com resumo dos episódios. Assim você fica 100% preparado para aproveitar a segunda temporada. Você não percebeu, mas da semana pra cá se passaram 10 anos e agora nós vamos relembrar os episódios 6 e 7 da primeira temporada. Os episódios que marcam essa nova ambientação com mudanças de elenco, problemas familiares e muito mais. E claro, nesse processo muita coisa aconteceu, por isso eu tô preparado para te contar as últimas fofocas de Westeros. Quem casou com quem? Quem tá pegando quem? E por aí vai. É bom inclusive a gente aproveitar esses momentos mais amenos antes das coisas realmente esquentarem. Mas e você? É time preto ou time verde? Me conta aqui nos comentários de qual lado você tá. Ah, vale reforçar, esse vídeo tem spoilers. E claro que eu já aproveito esse comecinho do vídeo para pedir o seu like. Esse é o melhor jeito de apoiar o conteúdo, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá. E claro, me ajuda a trazer mais conteúdo. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e mais. Tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações, assim você sempre recebe em primeira mão quando o vídeo novo for publicado. Sem mais enrolação, bora pra review. Passaram-se aproximadamente 10 anos desde os acontecimentos do episódio 5 com o casamento entre Rhaenyra e Laenor, bem como o surto do Sir Criston Cole, a destruição fatídica da relação de Alicent com sua enteada e muito mais. Nesse interim, Rhaenyra deu à luz a 2 filhos, fruto do seu caso com Harren Strong, o atual comandante da patrulha da cidade. Outros acontecimentos que valem destaque é que Laena e Daemon se casaram, a aliança entre Alicent e Criston Cole se fortaleceu e ela teve mais um filho, além do fato de que, infelizmente, o rei Viserys está quase indo de arrasta pra cima. Fofocas atualizadas, o episódio 6 se chama A Princesa e a Rainha, e aqui já começamos com uma Rhaenyra bastante cansada, enquanto dá à luz a quem descobrimos posteriormente é o seu 3º filho. O parto acontece muito bem, mas mesmo cansada, com muitas dores, a rainha exige ver a criança imediatamente. Reunindo os restos de forças, Rhaenyra se veste e vai até a rainha com a ajuda de Laenor, ao passo que Alicent se assusta ao ver que a ex-amiga fez questão de ir junto. Após uma leve tensão, a audiência toma um susto com um Viserys bastante cansado e decrépito que vem felicitar sua primogênita pelo nascimento de mais uma criança saudável, e ele fica encantado com o netinho. Aqui a gente também fica de cara, porque o Viserys ainda consegue dizer que o bebê puxou o nariz do pai, o Laenor. Rhaenyra e Alicent trocam olhares brevemente desconfortáveis. Ninguém tá comprando essa história além do próprio Viserys, que adora ser enganado. E a prova disso é que a Alicent consola o suposto pai da criança, dizendo que se ele tentasse mais e quem sabe a próxima criança viesse puxando um pouquinho a aparência do pai. Saindo do quarto e deixando um rastro de sangue, Rhaenyra e Laenor debatem, já que o príncipe consorte escolheu o nome Joffrey sem consultar a esposa. Ela se irrita e diz que pode e deve opinar nos assuntos familiares. Aqui a gente já entende bem que a conexão entre eles se mantém estritamente de fachada, uma vez que Laenor não parece muito presente e Rhaenyra decide conduzir as situações com mais firmeza. Voltando aos seus aposentos, o casal de fachada encontra seus filhos Jace e Luke e Harren Strong. Vou te contar esse segredo, mas não espalha pra ninguém, tá? É que o Harren, que é o verdadeiro pai das crianças, a gente vê pela cor dos cabelos, mas não deixa a Alicent saber que eu te falei. Tá bom. Corta para os filhos de Rhaenyra e Alicent recebendo treinamento com dragões. E Aemon é zoado porque ele ainda não tem um dragão. Ele sai fugido e quase é queimado por outro dragão, mas acaba sendo resgatado pelo Criston Cole, que o leva para sua mãe, que por sua vez fica furiosa e vai lá discutir com o marido. O Viserys escuta a Alicent dizer que a culpa é dos filhos de Rhaenyra e exige uma reparação, mas o rei não leva sua esposa a sério. Ainda mais furiosa, a Alicent fala que os filhos de Rhaenyra são bastardos. Aqui o rei tenta desconversar e consegue, mas isso não diminui a raiva da rainha consorte, que vai desabafar com seu novo amiguinho, Criston Cole, enquanto vai até o quarto de seu primogênito. Aqui fica claro que Alicent não é a mãe mais feliz, mesmo amando seus filhos. A relação dela com Aegon é um pouco estranha, como se ela soubesse que o filho não tem capacidade de ser rei, mas ainda assim quer defender. Questionado sobre de quem foi a ideia de dar um porco pro Aemon fingindo ser um dragão, o Aegon diz que a ideia foi dos filhos de Rhaenyra. Como
mais uma pista da forte inimizade entre os dois lados da família, a Rainha Verde relembra que eles precisam se apoiar lá fora, mesmo que briguem a portas fechadas. Fica claro que Aegon não liga pra nada disso, e a Alicent explode com ele, relembrando que quando Rhaenyra for rainha, a vida deles vai correr perigo. Em Pentos, o casal Laena e Daemon vive feliz, ou pelo menos parece feliz. Esperando o terceiro filho, eles são convidados de honra. O seu anfitrião propõe a eles que morem lá definitivamente e deixem seus dragões à disposição para uso militar. Por mais que Daemon pareça gostar da ideia e esteja inclinado a aceitar, a Laena entende que isso não faz sentido para eles. De volta a Westeros, os jovens estão tendo instruções com espadas e o seu instrutor, Criston Cole, trata os filhos de Viserys muito melhor, punindo os filhos de Rhaenyra. Volto a repetir, uma boa dose de terapia faria maravilhas para esse cara. Ele pesa a mão, mas Harry Strong se envolve e aí tem pancadaria. Já viu, né? Rhaenyra até vai ao quarto do seu amante para falar com ele, mas o comandante da guarda já está recebendo uma bronca do pai, que relembra a ele que sabe do caso entre os dois, e isso é um crime e garantia de exílio, sem falar que o pai é mão do rei. A princesa sente o impacto disso e volta para o seu quarto, quando seu marido chega com um amigo. Então ele é? Ambos bêbados e cantando. Laenor está feliz com uma guerra nos degraus, mas Rhaenyra está preocupada com os rumores sobre a bastardia. Aqui a gente entende o peso daquela cena no começo do episódio, onde eles brigaram sobre o nome do filho. Se por um lado o Laenor se entende como alguém que está cumprindo sua parte no acordo, por outro a Rhaenyra se sente solitária por tudo que tem acontecido e pela falta de apoio mais consistente de seu marido. Voltando para Pentos, a fofoca já viajou esse tanto. Laena conta para Daemon sobre o nascimento do terceiro filho de Rhaenyra, e ele zomba perguntando se o filho se parece com o comandante da guarda. Em Westeros, Rhaenyra e Alicent se desentendem em uma reunião do conselho, mas posteriormente a princesa diz que tem percebido um problema entre as famílias e pede desculpa, dando a ideia de que seu primogênito se case com a filha da rainha. Viserys parece feliz, mas Alicent diz que vai pensar. Mais tarde ela fala a Viserys que isso é só uma jogada, porque a Rhaenyra se sente ameaçada pelos boatos. A discussão se encerra com Lyonel Strong solicitando o afastamento do seu cargo. E a gente sabe que aqui também pesa o peso da bastardia dos filhos da princesa. Mas nada acontece e tudo parece que vai acabar em pizza. Lyonel só foi temporariamente liberado para levar o Harren de volta para cumprir os seus deveres em Harrenhal. A fofoca come solta mais tarde entre Alicent e Larys, e a rainha fala sobre os acontecimentos mais recentes, ao passo que o seu lacaio decide ajudar de uma forma um tanto quanto peculiar. Lembrando que o Larys é Strong também. De volta a Pentos, Laena está em trabalho de parto, mas tudo dá errado. O Daemon é confortado com a escolha entre salvar o bebê ou a mãe, mas a Laena decide pela própria morte e vai até o seu dragão, Vhagar, pedindo que ela o queime, momento que é visto por Daemon. Em Porto Real, Harren Strong se despede de Rhaenyra e seus filhos, e Jace. Em Porto Real, Harren Strong se despede de Rhaenyra e dos filhos, e o Jace acaba percebendo alguma coisa e ele pergunta se é mesmo um bastardo, ao passo que sua mãe responde que ele é um Targaryen e basta. Mais tarde, Rhaenyra avisa a Laenor que é hora de voltarem para a Pedra do Dragão e ele pode levar o seu amigo. Os Strongs chegam em seu lar, mas o plano de Larys se concretiza, matando o pai e o irmão em um incêndio. O episódio vai chegando ao fim com Daemon e suas filhas chorando a dor da morte de Laena e Rhaenyra e sua família voltando para a Pedra do Dragão. Alicent se choca com a história do que aconteceu com Harren e Lyonel Strong, mas Larys diz saber que será recompensado pelas suas ações. Olha aí a aliança dele sendo fechada para o bem e para o mal. Gente, esse episódio é meio corrido, mas ele contribui para que a gente entenda exatamente o que está acontecendo depois desses 10 anos. Acho que o nome do episódio é primoroso, uma vez que a relação entre Alicent e Rhaenyra é o foco e tudo que se desenrola a partir disso está diretamente conectado com as duas. Mas vamos para o episódio 7. Em Deriva Marca, começamos com o funeral de Laena, que serve um monte de torta de climão. Por um lado, o irmão de Corlys diz que é tempo de fortalecer o sangue velário e Daemon acha graça. Do outro, os filhos de Rhaenyra querem sofrer pela morte de Harren, mas a mãe explica que não é apropriado. E mais, Viserys ainda errou o nome da esposa e chamou ela de Aemma. Será que já é degradação da mente ou ele realmente se confundiu por alguma bobagem? Mais tarde, Rhaenys e Corlys discutem e a rainha, que nunca foi, briga com seu marido dizendo que a morte de Laena é culpa dele por estar tão cego por poder. Conversa vai, conversa vem, Laenor não será deserdado pelos Velaryon, mas Rhaenys decide que quem deve herdar Deriva Marca são as filhas de Laena, que têm sangue valeriano. Cabelos claros. Ah, bom, então assim sim.
Tarde da noite, Rhaenyra e Daemon conversam enquanto caminham pela praia. A princesa então sinaliza como o Laenor está distante e que, por mais que o casamento seja uma farsa, os dois tentaram conceber um filho juntos, mas não deu muito certo. Rhaenyra confessa o seu caso com Harwin e Daemon sinaliza que provavelmente a morte dele foi fruto da Alicent e seu pai, o Otto. A princesa discorda de que isso fosse possível, mas Daemon relembra que todos são capazes de matar. O assunto muda e a jovem Targaryen diz que sente muito pelo tio ter abandonado ela. O Daemon diz que ela era apenas uma criança e a princesa discorda, dizendo que a sua vida foi uma tragédia desde que ela e ele se afastaram. Tudo termina em um beijo de amor intenso, se é que me entende. Naquela mesma praia, Aemon encontra Vhagar, o dragão da falecida Laena, e quase é atacado por ela, mas consegue mostrar-se confiante e consegue montar no dragão. Ponto para os verdes. Ao retornar para o castelo, ele esbarra nas primas que estão furiosas e o acusam de ter roubado Vhagar. Claro que, com a confiança recém-adquirida, o Aemon não liga e declara que Laena está morta. As garotas o atacam e de novo é pancadaria para todo lado, com Jace e Luke se envolvendo. Tudo sai do controle. O Aemon apanha um bocado, mas pega uma pedra e ameaça Luke, chamando os garotos de bastardos. Luke se irrita, pega uma faca e desfere um golpe em Aemon, que acerta seu olho. Corta para todo mundo preocupado com a saúde do jovem, que é atendido por um dos mestres do castelo. Viserys está furioso, brigando com os guardas, enquanto Alicent busca entender mais da saúde do filho e descobre que ele perdeu a visão daquele olho para sempre. Ainda mais furiosa, ela bate em Aegon por ele não ter defendido o irmão, e Rhaenyra e Daemon aparecem. O príncipe malandro fica assistindo o circo pegar fogo de camarote, e a princesa vai averiguar a saúde dos filhos. Viserys exige saber por que tudo começou, e Luke e Jace contam que tudo começou quando foram chamados de bastardos. De um lado, Alicent diz que os garotos tentaram matar Aemon. Do outro, Rhaenyra lembra que eles estavam apenas se defendendo das acusações e exige que o jovem deve ser interrogado para esclarecer onde ouviu essas calúnias. Todo mundo tá com os ânimos à flor da pele, inclusive Viserys, que exige que o filho lhe responda onde ele ouviu essas acusações. Alicent até tenta se intrometer, mas o rei encontrou um pulso firme, mesmo quase depois de ter assinado com o Vasco. Aemon acoberta a mãe e diz que quem falou aquilo foi Aegon, que levou uma senhora bronca do pai, que também exige saber onde o primogênito ouviu a fofoca. Aqui, com um pouco mais de malandragem, ele diz que todo mundo sabe disso, basta olhar para os garotos. O Viserys então fica quietinho, ele ignora a acusação e relembra a todos ali que eles precisam se unir, que são família. Family, family, family. E devem pedir desculpa. Alicent, topetuda que só, diz que não concorda com a decisão e exige que um dos filhos de Rhaenyra também perca um olho, no melhor estilo olho por olho, dente por dente. Viserys obviamente não aceita, e a rainha ordena que Criston Cole cumpra a ordem. O rei coloca um ponto final e relembra a todos na sala que quem quer que volte a questionar essa suposta bastardia terá sua língua cortada. Ele vai saindo, mas Alicent vai grandona, pega a faca do cinto dele e decide que ela mesma vai fazer a justiça. Aí já viu, é briga, é cachorro latindo, é criança de colo correndo, é idoso chorando e... Que viagem é essa, velho? Bom, brincadeiras à parte, a rainha e a princesa entram num confronto físico. O Criston Cole vem se intrometer, mas é afastado por Daemon, juro. Eu achei que nesse momento ia dar merda. As duas acabam trocando farpas de um lado, a Alicent relembra que sempre apoiou o rei e a outra nunca se importou com nada. Do outro, Rhaenyra fala que agora todo mundo enxerga quem Alicent realmente é. Revoltada, a rainha corta a mão da enteada, mas o jovem Aemon diz que a mãe não deve se incomodar, pois foi uma troca justa. Ele perdeu o olho, mas conquistou o maior dragão vivo no momento. O cara é foda, patroa. Mais tarde, Alicent pergunta ao pai se ela se excedeu, mas Otto está muito orgulhosa pela filha e diz que no momento certo eles vencerão. Laenor volta ao quarto e se choca ao ver Rhaenyra levando pontos e os meninos machucados. Preciso ressaltar que tem um momento muito fofinho aqui, que é o pequeno Luke com algodão nos dois narizes. Ele levou um soco, tava sangrando. Enfim, Rhaenyra e Laenor têm um breve desentendimento, onde o Laenor se culpa por não estar presente e a Rhaenyra sinaliza que, se eles tivessem concebido um filho, a situação seria diferente. O consorte diz que odeia os deuses por terem feito ele como ele é, mas a princesa não lamenta, já que ele é um homem honrado. E isso é algo raro. O Laenor sente o peso dessas palavras e diz que, quando voltarem para a Pedra do Dragão, ele vai se dedicar firmemente a ser um bom pai e fazer os meninos se tornarem bons príncipes. E já sabemos onde isso vai dar, né? Enquanto Alicent e Viserys voltam para casa, a rainha tenta se desculpar pelo ocorrido, mas é interrompida, já que o rei não quer mais falar disso. Rhaenyra tenta converter Daemon como seu aliado e propõe um casamento entre eles, que não pode acontecer
porque o Laenor está vivo. Essa situação Daemon conhece bem e por isso ele faz questão de providenciar uma morte para o Laenor. Mas o príncipe consorte e seu amante são muito espertos. Eles deixam o suposto corpo, né, do príncipe e Laenor foge para viver o seu amor livre de toda a pressão. O episódio termina com o casamento de Daemon e Rhaenyra. Vale ressaltar que esse é um aspecto um pouco distinto dos livros. Em A Dança dos Dragões, por ser uma pesquisa histórica, não se tem a confirmação da fuga de Laenor, mas a série decidiu deixar claro que foi isso que ocorreu e que não foi uma morte definitiva. Eita, que esses 2 episódios renderam pano pra manga, não? Parece até casos de família. Bom, toda dança parece. Mas é só o mundinho Casa do Dragão e toda a intriga e fofoca da família Targaryen. A cada dia que passa, estamos mais próximos de terminar essa série de vídeos e dar início a uma nova temporada. Tem muita coisa boa vindo por aí e eu quero saber o que você tem de opinião e eu quero saber os seus comentários, todos aqui embaixo. Vai aqui embaixo e comenta pra mim. Além disso, aproveita e me comenta. Hashtag time verde ou hashtag time preto. Lembrando que quando a segunda temporada estrear, os vídeos de A Casa do Dragão vão bombar, já que vai ter comentário semanal por aqui e lives, hein? Enfim, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber um aviso assim que tivermos mais vídeos. E para não perder nada, vocês sabem, se inscreva aqui no canal, considere se tornar um membro e me siga no Instagram, @nerd.sor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo como esse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, aonde eu falei toda a história de Westeros. São 12 mil anos, 12 mil anos num único vídeo. Vai lá e confere. Forte abraço e se cuide.